Boa noite a todos. Boa noite, não. Boa tarde. Estou um pouquinho adiantado, acordei cedo hoje e as coisas acabam se enrolando na minha cabeça aqui, o que não é muito anormal. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Eu fico lisonjeado com a presença de tanta gente que eu considero, acho bacana. Satie, satisfação de te ver aqui, viu, bicho? Boa sorte sempre para você. Tenho pouco tempo de fala. Tenho certeza que eu sou de longe a pessoa mais importante a falar alguma coisa aqui. Então, em 20 minutinhos eu consigo resumir talvez um pouquinho do que os senhores gostariam que eu falasse. Doutora Maíra, satisfação em ver a senhora. Doutor Sóstenes, Hélio Negão. Opa, Carmelo, caramba, quanta gente aqui. Não mereço não. Eu sei que não é para mim, mas não mereço os senhores estarem sentados aqui não. Parabenizar inicialmente o senador Rogério Marinho, que, com toda a minha ignorância, tomou a frente de um movimento que eu, sinceramente, jamais achei que ele fosse tomar. Devido à sua idade, a gente tem mania de subestimar os outros, né? Nós, quando somos mais novos, a gente acha que a gente tem mais capacidade do que os mais velhos. Tomei uma aula dele ali que eu, às vezes, estudando 10 anos, em 10 minutos eu aprendi, junto com o Mário Frias, muito mais de cultura, muito mais de história política, do que eu imaginava que o senador Rogério Marinho saberia. Eu tenho certeza que ele não falou 10% do que ele sabe. Que monstro, que grata surpresa. E são esses bichos aí que acabam inspirando os mais novos dentro da sociedade. Vamos lá, mais 19 minutos. Tem que contar. Parabenizar o presidente Valdemar. Eu acho que ele foi embora já pela impossibilidade, talvez, dele se encontrar com meu pai. Vivemos um momento delicado no país. Eu acredito que a gente não vive mais numa democracia e a gente tem que se adaptar aos tempos para procurar ficar vivo, mas sem jamais nos calar. Então, eu gostaria muito mais de ouvir vocês do que eu falar alguma coisa. Comecei minha vida com política com 17 anos de idade. Confesso aos senhores que não sabiam onde eu estava me metendo, simplesmente porque... Já? Amava uma pessoa, fiz uma tatuagem no meu braço com 17 anos de idade, significante isso, e ele me deu a oportunidade de ser candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro, numa separação com a minha mãe, separação traumática sim, não vou enganar os senhores, mas bem diferente do que a BBC e a CNN colocam nas suas telinhas, né? A gente sabe que o objetivo deles é sempre queimar qualquer pessoa que possa trazer um susto futuro para eles. Hoje minha mãe é minha melhor amiga, ela não está aqui, mas ela sabe disso. Então, com 17 anos eu comecei minha carreira política, sem saber onde eu estava me metendo, cumprindo, recebendo determinações, me colocando à disposição para aprender. E eu confesso para vocês que foi difícil. Pegar um moleque de 17 anos, há 30 anos atrás, e vai ser responsável? Difícil. Mas aceitei aquela missão, demorou para aprender muita coisa. E então, o meu pai fez uma consulta no TSE, onde a Constituição fala que você tem que ter 18 anos no dia da posse de vereador, e eu fiz 18 anos, se não me engano, 23 dias antes da posse. Então, meu pai conseguiu eleger um poste. Eu digo isso sem problema nenhum, não sabia onde estava metendo, repito pela terceira vez,
Vou tentar mudar um pouquinho meu vocabulário aqui. Mas uma pessoa que estava a comando, porque o velho necessitava, naquele momento, de uma estrutura, de um gabinete de vereador, que até hoje são cerca de 20 cargos, não são como outros municípios que você tem a verba de gabinete. Um gabinete, telefone, e eu me coloquei à disposição, então, do velho para entrar naquela briga. Eu acho que ele nem acreditou que eu tive 16 mil votos. Ele ficou sabendo no dia seguinte. Isso não é mentira, não, é verdade. Eleito vereador, então, lá tem a sessão é dividida entre grande e pequeno, expediente, como também, talvez, aqui na Câmara. Mona, tudo bem? Um abraço no Rodrigo. Keila, satisfação. Nesses momentos, o medo de errar era tanto que ele falava para mim, no grande expediente, que são 2 às 4, onde os vereadores discursam, eu quero que você fique sentado lá embaixo, mesmo que seja sozinho, e não fala com ninguém. Oi, Bárbara, tudo bem? Eu ficava de 2 às 4 sentado lá embaixo, não conversava com ninguém, até porque não tinha ninguém no plenário, o grande expediente não interessa para muita gente, mas me fazia refletir, o que eu estou fazendo aqui? Por que meu pai está fazendo isso comigo? Eu tenho certeza que o velho só quer o meu bem. Desculpa estar emocionado do jeito que eu estou, porque o momento que a gente vive é delicado, é covarde. Eu não desejo isso para ninguém na vida, nem para uma pessoa que às vezes tem uma posição política e ideológica da gente. Quem deseja o que está acontecendo com meu pai, o que está acontecendo com a sua família, é desumano. Mas bola para frente. A mensagem que eu vim aqui trazer para vocês é que, se eu consigo fazer, qualquer um de vocês, sem dinheiro, sem recurso, pode sim fazer. Então, exemplificando, talvez isso fique um pouquinho mais claro para os senhores. Não me alongando muito, às vezes as pessoas me perguntam, né? Hoje eu estou com 42 anos, careca, barrigudo, comecei isso tudo com 17 anos de idade, já fazem mais de 24 anos. Por que você nunca galgou alguma coisa mais alta? Confesso para os senhores que nunca foi do meu interesse. Não do meu interesse, não do meu interesse por desconhecimento, mas eu sei o meu lugar, sei das minhas responsabilidades, e que garoto que tinha a minha idade com 18 anos, e até hoje com 42, não queria ter o status que eu tenho, os recursos que eu tenho para poder trabalhar. Ministro, permissão, desculpa não mencionar Vossa Excelência. Então, esse trabalho todo começou com meu velho, onde ele se baseava basicamente em entrega de cartas no Rio de Janeiro. Ele ia cadastrando as pessoas e de 3 em 3 meses ele enviava correspondências para aquelas pessoas, e o principal era ter o que falar. E tinha algumas regrinhas que ele sempre colocava, que a gente sempre seguia. Curto o objetivo, porque senão ninguém vai ler. Hoje em dia eu penso um pouquinho diferente, não em relação a isso, porque eu acho que tem que variar. Tem que ser curto e objetivo, sim, mas às vezes uma coisa mais comprida, de cada 1000 pessoas, uma lê. E isso não é ruim, isso é excelente. Tudo bem? Então, aquele movimento de entrega de cartas sempre foi algo que garantiu, se eu não me engano, cerca de 6 mandatos do meu pai. Ele tinha um cuidado enorme com aquilo, um carinho enorme com aquilo, porque ele sabia que, com aquelas informações, chegando onde tem que chegar, ele obteria o sucesso que ele desejaria.
Hélio Negão sabe bem disso, né, Hélio? E esse trabalho não era feito por correio, não. Ele mandava suas equipes para a rua, onde o mapeamento de concentração de cartas era feito, e a gente ia para a rua entregar a correspondência, onde ele sempre deu o exemplo, puxando como cabeça de toda essa estrutura. Se vocês vão entregar, eu também vou entregar. Sempre foi aquilo que os senhores ouviram quando ele dá a entrevista. Com algumas armadilhas para pegar, talvez, aquelas pessoas que quisessem não ser tão sinceras quanto ele estava sendo com os seus carteiros, no qual me incluo, criavam endereços que não eram verdadeiros, porque se a carta retornasse ou não de acordo com o endereço verdadeiro, ele sabia se você estava entregando a carta ou não. Então, era perigoso. Era perigoso. Então, isso eu já tinha meus 20 anos de idade, e começou a surgir a internet. Isso na minha cabeça, que eu me lembro aqui, se eu me falhar, me desculpe, mas é alguma coisa que gira em torno disso. Por volta de 2008, 2009, eu parei, sabe-se lá por quê, não sei, eu acho que isso parte das cabeças dos jovens, ainda bem que tem jovens de direita dominando cada vez mais o espaço, que a gente sabe que são muito mais inteligentes que a gente. Eu sentei, parei e só via situações negativas quando mencionadas a meu pai. Aquelas fotos com aquela cara dele de maluco, expondo respostas negativas, e a gente via que, com todos os seus defeitos, ele tinha muito mais positividade do que negatividade ao expor o seu trabalho. Tá bem, eu chego lá. Obrigado, Mário. Então, eu falei assim, já que a internet está aí, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Já que, quando você botava no Google e procurava a palavra pictures, as caras dele eram as piores possíveis, e eu tenho certeza que ele é mais bonito do que apresentava ele naquela época. E faz parte do jogo midiático, do jogo cultural, do jogo intelectual, você desmerecer as pessoas, não só com palavras, mas com imagens também. Você desconstrói as pessoas. E então eu resolvi criar um blog que funciona até hoje para mim, onde eu divulgo as minhas informações. Mas naquela época eu criei um blog onde eu acreditava que, colocando fotos do meu pai bonito, o Google rastrearia mensagens positivas em relação à sua imagem. Hoje eu sei que isso não tem nada a ver. Então, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E fui me inteirando mais e mais, querendo participar. As pessoas atribuem, às vezes, uma eleição de 2018 à minha pessoa, com a qual não concordo. Era um momento político que todo mundo queria mudança. E Jair Bolsonaro, naquele momento, representava o que todos os brasileiros que queriam essa mudança se encaixava perfeitamente naquele momento. Então, sem a figura principal, a gente não tem o que falar. Então, tira todo o mérito meu. Movimento espontâneo, diferentemente do que tentam o tempo inteiro qualificar o movimento de Vossas Excelências. Tenho certeza que tem muita gente aqui que conversa e não sabe nem quem é o cara que está sentado lá dele. Isso é normal. Eu, ao longo da minha vida, deixo de conversar com pessoas para evitar com que problemas jurídicos cheguem até ele, porque eu sei a covardia, eu sei o fuzil que está apontado na minha cara. E eu tenho certeza que, até hoje, eu estou aqui conversando com vocês, não estou preso pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes, porque eu abro mão de conversar com pessoas que não teria problema nenhum de eu conversar. O blog começou, as imagens começaram, e comecei a escrever textos sobre as imagens, e aquilo foi tomando um corpo grande, junto com as outras pessoas, colocando memes na internet,
fazendo parte de brincadeiras, de coisas sérias, e aquilo foi evoluindo, 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 e eu fui me encaixando cada vez mais numa peça, num movimento que meu pai não concordava. Ele ficava extremamente chateado comigo porque eu estava deixando de entregar a carta na rua para fazer uma coisa que ele não entendia e ele não acreditava. De vez em quando ele me dava uns petelecos no ouvido, mas com o passar do tempo a gente foi mostrando até ele que essa nova organização, essa nova estrutura espontânea renderia resultados. Tanto é que ele foi um dos deputados mais votados do Brasil no ano, então, de 2014. Então, ali ele percebeu realmente a importância de se trabalhar na internet, de trazer a mensagem na internet, e eu sempre fiquei preocupado. Como é que eu vou apresentar o velho diante desse cenário? E eu sempre deixei meu coração levar. Então, a apresentação do meu velho era simplesmente apresentar o velho, sem mistério nenhum. E aí eu pedi para a Michele, com a qual eu parabenizo aqui, assessora do senador Rogério Marinho, pela organização desse evento, pela organização de outros eventos que estão acontecendo no Brasil, surpreendente, com uma estrutura que o PL está formando, financeira, que apoia bases, e é isso que a gente precisa. Um partido forte, com pessoas que pensam parecido, mesmo que pensemos diferente. O senador Rogério Marinho, no bate-papo na sala, nos falou, o que nos transforma mais fortes, muitas das vezes, são os nossos desencontros, porque eles fornecem oportunidades lá na frente nos acertemos. Que cada vez menos tenhamos desencontros, ministro. Então, a gente colocou aqui uns slides para mostrar para vocês do que, mais ou menos, a gente trabalha nas redes sociais. Eu acho que eu estou tomando um monte de chamada de ouvido ali, não vou poder falar tanto quanto eu gostaria. Mas as redes sociais ganharam uma projeção gigantesca. Eu, às vezes, confesso meus amigos que eu estou ficando um pouquinho velho, porque eu não impulsiono redes sociais, e eu sei que isso não é legal. Há necessidade de se impulsionar, mas o trabalho é tanto em cima da minha cabeça que, às vezes, eu travo e fico no meu oba-oba ali, de 3 em 3 horas por dia. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa em algum lugar. O segredo, eu não aconselho a ninguém, mas é mais ou menos assim que funciona. Entenda o ambiente, divulgue a informação, faça parte daquilo e, principalmente, dê crédito à informação primordial, à pessoa que trouxe a informação primordial. Isso abre barreiras. Eu não conheço quase ninguém das pessoas que eu divulgo na internet. Simplesmente eu olho, acho que possa ser uma potência e vamos dando força. Vamos nessa. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Nas colinhas tortas a gente vai escrevendo errado. E já que atribuíram à minha pessoa o sucesso da eleição do meu pai em 2018, eu confesso para os senhores que mais difícil do que 2018 é manter algo que acontece até hoje, que é conseguir ter o contato com o velho todos os dias e, assim, saber como que a gente vai levar a informação adiante. E cada um dentro dessa estrutura, eu estou falando da minha família, ocupa um espaço. Eu jamais me preocupei num crescimento das minhas redes sociais. Eu tenho certeza que eu tenho um espaço, eu acredito que eu tenho esse espaço, e por mais que eu saiba que eu não vá tão longe, eu estou divulgando aquela informação. Por mais que você sempre tenha que saber mesclar alcance e informação. Isso acontece na vida. Se acontece na vida, acontece na internet também. Vê lá, meu pai com 26,3 milhões de seguidores no Instagram, eu com 3,2. O meu alcance não se compara com o dele, mas eu fico extremamente orgulhoso em fazer parte dessa estrutura de ajudar um pouquinho. E as redes sociais dele são mais ou menos assim, o total, se eu não me engano, ele bate mais ou menos cerca de 80 milhões de seguidores.
nenhum deles é comprado, a gente não impulsiona. E mais importante ainda do que ter seguidores é saber o que falar. Então, por isso que eu acho tão importante, às vezes, muito mais ouvir do que falar. Por isso, talvez os senhores não me vejam tanto falando, mas eu estou ali o tempo inteiro na internet, ouvindo o que os senhores estão falando. E aí eu acho que um pouquinho da confiança do velho tem comigo, ele bate um papo comigo de vez em quando. Tem outras pessoas também com quem ele conversa, lógico. E o filtro dele vai sendo criado em cima de todas essas variantes. Hoje, com 42 anos de idade, com uma filhinha que tem 2 anos de idade, fez 2 anos de idade agora, dia 12 de fevereiro, norte-americana. Na sua gestação, o FBI, em março de 2022, foi a Washington, atrás da mãe dela, perguntar o que o filho do então presidente Jair Bolsonaro estaria fazendo em Washington, visto que eu tentava manter uma rotina para visitar a mãe da minha filha. E eles queriam uma informação que quebraram a cara. Eles achavam que eu estava indo lá, isso foi palavra deles o tempo inteiro, para encontrar Steve Bannon e congressistas republicanos. Ora bolas, os senhores acham que toda essa narrativa que está sendo criada hoje em dia realmente começou só em dezembro, janeiro? Isso já vinha de março, e eles mesmos se entregam que vinha de 2019, sendo que o presidente Bolsonaro sempre pregou o voto impresso como uma garantia a mais de transparência. Em 2012, com a sua aprovação com a relatoria do então deputado Rodrigo Maia. Então, essa narrativa de que ele passou a não confiar na urna eletrônica a partir de 2019 é mentirosa, é mais uma falácia. E o que importa aqui? Eles não querem calar ele, não. Eles querem calar vocês. Ele está só no caminho. E quando aquelas pessoas pegam e chamam o cara de frouxo, porque ele tem entendimento de umas coisas que às vezes outras pessoas, até por desconhecimento, nem por maldade, acaba extravasando para cima dele, tenho certeza que eu, como filho, não estou falando, nem falei com ele, não sei nem o que ele vai achar do que eu vou falar aqui agora. Ele não precisava estar passando o que ele passa hoje, mas ele faz porque ele acredita, porque ele confia nos senhores e espera um mínimo de reciprocidade que eu sei que ele tem. Atualmente, a gente dá um tiro e toma 10, a gente conversa sobre isso de vez em quando, mas o importante é que a gente está fazendo parte ainda da mudança do nosso país. Então, não me alongando, chegando já no meu final, eu queria agradecer a paciência de vocês. Normalmente, quando... Não sou professor, não, mas quando o professor fala, a turma toda, às vezes, não se interessa pelo que ele está falando, né? E está todo mundo quietinho. Obrigado. Com todas as dificuldades, com todas as adversidades, eu respeitosamente queria pedir aos senhores para assistir um teaser. Teaser é um trechinho de apresentação de um documentário de ocupação de espaços também que a gente tem que fazer dentro da telematurgia, é isso, mano? Dentro da telematurgia brasileira, que o Mário está confeccionando, junto com Dori, o cabeludo que está aí, que é um
bicho nota 1000, sem dinheiro público, e está ficando muito legal. Então eu peço aos senhores para assistir esse teaser, que não dura mais do que 5 minutos, e convido você também, pai, para assistir, se você não assistiu ainda. Eu tenho certeza que é muito importante a gente não só emocionar, mas deixar marcado na história a importância que Vossa Excelência tem para todos nós que estamos aqui. Solta lá. É curioso porque quando a gente conversa com ele sobre esse assunto, ele marca muito como foi a infância dele, mas ele não entra em tantos detalhes. A gente é fruto daquilo que a gente vai aprendendo durante o decorrer da nossa vida. O Jair sempre, sem brincadeira, ele sempre liderava. Ele tinha o campinho, mas Jair que liderava tudo. Não é porque ele queria liderar, sabe? A bola ficava com ele, e aí ele falava, vai, vamos jogando, eu já vou. Enquanto ele não ia, eles não adiantavam, sabe? Sempre assim. O presidente tem milhões de seguidores, né? Eu devo ser o 01 dele, o primeiro seguidor fui eu, porque, por exemplo, entrou na Força Armada, eu entrei também. A carreira que ele fez, eu fiz. O que eu não consegui fazer com ele é porque não tive tempo, não tive oportunidade, né? Eu lembro de pescaria dele, que ele pescava no rio, pegava o peixe, botava na fieira, limpava tudo, botava na fieira. Ele falava, ó, vai na casa de fulano, e é tanto, atrás do dinheiro que é tanto. E a gente vendia tudo. E daí, para compensar, ele pagava uma tubaína pra gente, que na época era mega difícil, né? Só tinha no domingo. Ele, com o exemplo dele, né, o meu pai sempre mostrou pra gente que o caminho é esse. É de batalhar pelas coisas, de poder arrastar pelo exemplo, não apenas pelas palavras, pelos discursos, né? Eu falo com toda tranquilidade, ele é um escolhido de Deus, cara, não tem outra explicação. Deus quis e acabou. As coisas que aconteciam com ele, que ele fazia tudo para dar errado, bicho, daqui a pouco o negócio dava certo. Assim, inexplicável. E eu me lembro que eu estava contando para ele o porquê que eu tinha vontade de mudar as coisas, né? Porque eu já tinha sido vítima da violência. Eu fui contando aquilo e fui me emocionando e fui abaixando a cabeça. E quando eu levantei a cabeça, eu me lembro que foi uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer na vida, né? Ele tava com uma lágrima nos olhos, assim, olhou pra minha cara, esticou a mão assim, apertou minha mão e falou, fica tranquilo, estamos fechados, vai pra casa, arruma as tuas coisas. E vai ser difícil, ele falou, eu me lembro disso. A direita precisa ter uma paciência, não passiva, mas ativa. E é necessário a gente construir, entre aspas, Bolsonaros em cada área da sociedade. Por quê? Caso contrário, a gente está deixando um espaço vazio e esse espaço vazio não vai ficar vazio. Isso é uma das características da política. Dia 6 de setembro de 2018, nós estamos em Mogi das Cruzes, nós estamos panfletando, o Eduardo Guimarães, ele me ligou, tá perto do Eduardo? Eu falei, estou. Então passa o telefone para ele. E ele pega o telefone e a feição dele já muda. Aí ele chorando, olha, meu pai tomou uma facada. E eu fiquei imaginando, poxa, primeiro, como é que foi essa facada? E eu sentei no chão, assim, eu dei uma dobrada na perna, eu sentei no chão, respirei fundo, porque eu sempre me considerei muito frio, sabe? Só que quando acontece com alguém da tua família, cara, é muito foda. Cara, é uma montanha-russa, assim, inexplicável. E... Jair Messias Bolsonaro é um irmão.
um irmão que a vida me deu. Para mim, ele é uma referência, um cidadão de bem, um homem bom. Meu pai é uma lição de vida. Definir meu pai uma palavra, não sei. Pode ser saudade também. A história que ele está deixando para nós aqui, para meus filhos. Ele tem certeza. Se ele não tem, ele está tendo agora. O exemplo que ele é pra gente. Eu agradeço, valeu. Fazendo pagar mico aí, pô. Vai embora, hein? Vai embora.